Olá, muito bom dia para você que é um incel, para você que não sai do seu quarto, para você que tá aí morfando sem nem sequer falar com a própria mãe. Tô brincando, eu sei que você não é assim, provavelmente. Mas, mais uma vez, em mais uma conversa com um tema um tanto quanto estranho, né? Sobre incel. Você sabe o que é um incel? Você é um incel? Se você for, você está convidado a se retirar daqui. Porque eu não acredito que exista um incel brasileiro. Meu amigo, você mora no Brasil. O Brasil é conhecido por carnaval, futebol e bunda. Você é um incel no Brasil, você é um completo imprestável. Mas vamos por partes aqui. O que é um incel? Como se define um incel? Bom, eu não sei uma definição científica, porque provavelmente não existe, é um termo inventado em algum fórum de internet, mas de um modo um pouco grosseiro. São homens, sim, homens, que vivem cronicamente online. Ou seja, homens que estão sempre em fóruns, em redes sociais e que são homens que se dizem incapazes de pegar mulher. É basicamente isso. De um modo bem simplista, são homens que não conseguem pegar mulher e que simplesmente estão reclusos da sociedade, trancados em seus quartos, em seus computadores, em fóruns online da internet e que a mídia os conhece por odiar mulheres, que nem sempre é uma verdade, mas é assim que a mídia coloca, né? A grande mídia. Uma outra pequena dúvida: isso realmente existe? Um incel realmente existe? Bom, por incrível que pareça, sim, existe sim. Só que se tratando do Brasil, parece-me que são muito raros. Cara, eu moro numa cidade do interior e eu realmente não vejo isso. Eu realmente não vejo isso. Aqui, se você se dedicar um pouquinho, você consegue pegar alguém, entre aspas. Sabe, eu acho pegar uma palavra meio coisada. Mas enfim, você consegue ter uma relação com alguém se você for minimamente funcional, se você for minimamente útil, se você for um ser humano que saiba falar e andar e pensar um pouquinho, usar 5% do seu cérebro, você já consegue alguém. Mas no Brasil, esse tipo de gente existe, né? A gente vê casos online, a gente vê casos que passam aí na grande mídia, na televisão. É bem estranho, mas existe no Brasil. Apesar de ser bem raro, ainda bem que é raro, mas existe sim homens no Brasil que não conseguem dar um oi pra mulher, cara. É muito estranho, muito estranho, muito estranho. Eu já fui muito tímido. Particularmente eu já fui muito tímido, mas eu era tímido na minha infância. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, quando eu estava na terceira série, eu era bem tímido. Eu só tinha meus amiguinhos, não falava com menina. Falava pouco, na verdade. Então é muito estranho esse tipo de coisa existir no Brasil, cara. Pra nós que somos seres humanos normais, né, comuns. Mas enfim, entrando um pouco mais nesse assunto, isso pode ser causado? Existe alguma causa para esse incelismo, entre aspas? Bom, eu não sou um pesquisador, não sou um cientista, porém, a gente pode atribuir uma parte da culpa da existência desses incels por conteúdos feitos na internet. Hoje em dia a internet tem sim culpa por muita coisa que acontece em nossas vidas, por conteúdos fúteis, por conteúdos que degeneram a nossa capacidade cognitiva. Então dá para colocar sim a culpa em muita coisa produzida na internet, principalmente conteúdos que são feitos para viralizar ou para polemizar. E principalmente aqueles que colocam homens e mulheres um contra os outros, sabe? É muito comum a gente ver mulher falando mal de homem na internet. Tipo, é isso, é bem simples. Falando mal de homem, principalmente essas questões de relacionamento. A gente vê muito assim, mulheres se colocando como rivais de homens, como sendo melhor nisso, nisso e aquilo, e alguns homens zoando, né? Porque o homem não leva isso a sério, sinceramente. O homem não leva a zoeira de mulher a sério. Porque, cara, o humor zoeiro de um homem é infinitamente mais depreciativo, mais louco, sabe? É insano perto do humor de uma mulher. Muito insano, não tem comparação. A mulher normalmente sempre acaba atacando a beleza ou a utilidade. Talvez só isso, né? São questões muito externas. Aí a mulher critica questões externas. O homem já. Puta que pariu. É uma agressividade sem tamanho. Eu até me surpreendo um pouco. É muito louco, muito louco. Só que os homens basicamente meio que se entendem, né? Se xingam, gritam um com o outro, brigam, mas conseguem se entender. Normalmente um homem que não entende muito dessa zoeira é escorraçado, né? É excluído. Enfim, estou mudando de assunto. Mas esse tipo de conteúdo existe na internet, de mulheres e homens se rivalizando entre si, né? POV homens na net, POV mulheres na net. Essas idiotices assim, sabe?
São problemas que não existem, são não problemas. Mas, para ter visualização, para ter comentários, para ter engajamento, vale tudo, né? Então, isso é muito propagado hoje em dia nas internets. Fora essa tal desigualdade de direitos entre homens e mulheres que é martelado toda hora na grande mídia, cara. Se você já viu uma propaganda de algumas emissoras de televisão, você vai ver que algumas delas sempre acabam martelando isso de que a mulher precisa do seu lugar na sociedade, a mulher precisa de mais direitos e a mulher era inferior, mas hoje em dia não é mais, graças à lei, graças a não sei o que, sendo que na realidade é muito diferente, tá? Homens e mulheres são desiguais por natureza, é a grande verdade. E em questão de lei, cara, existem muito mais leis beneficiando as mulheres do que qualquer outra coisa, né? Então, pô, já não basta o grande apoio da mídia, já não basta o grande apoio das leis, principalmente no Brasil, que é o que acaba deixando alguns homens com medo, né? Alguns homens optam por serem incel por vontade própria, por conta das leis que eles chamam de leis misândricas, que lei pensão socioafetiva e tal coisa e divisão de bens, aí os caras já desistem de vez, né? Que eu acho meio idiota. Mas enfim, é isso que acontece, cara. É isso que acontece. Homens e mulheres são desiguais por natureza, mas existe aquela forçação de barra, sabe? Querendo colocar os dois como iguais. E não, as mulheres têm que estar acima dos homens, as mulheres têm que estar em pé de igualdade. Cara, isso não existe. Não existe. Não existe igualdade nem entre os próprios homens. Homens e homens. Não existe igualdade, cara. Não tem como. É impossível. Mas é algo muito propagado pela mídia. E o que pode causar um pouco dessa onda de incels aí que espero que não exista, né? Pelo menos até agora não existe, não, cara. Você vier dizer que quem é incel, pelo amor de Deus, tá no lugar errado. Caia fora daqui. Você não é bem-vindo aqui. Não seja incel. É isso. Dica principal aqui é não seja incel. E aqui vem uma pergunta: você é incel? Você realmente é incel? Como eu já falei, se você for, você é livre para cair fora daqui. Mas muito provavelmente você não é. Você não é um incel, você só é um antissocial que provavelmente tem fobia social, que pode ser tratado através de terapia, ok? Mas no máximo você só não gosta de sair de casa, você não arruma o próprio quarto, você é preguiçoso. É isso. Então você acaba comprando esses discursos sobre incel, sobre comunidade de homens que não querem se relacionar por coisas muito específicas. Então você acaba adotando esse discurso simplesmente pela vontade de querer pertencer a uma comunidade, né? É isso que acontece com a maior parte das pessoas. Elas adotam discursos das quais discordam só para se sentirem em comunidade. O ser humano normalmente não gosta de ficar sozinho. Então, para você sentir que está ali defendendo uma causa maior, você vai defender discursos que nem sequer acredita, só para estar envolvido em um grupinho ali. É isso que pode acontecer com alguns dos incels, que se dizem incels, né? Isso é um termo muito usado de uma forma pejorativa. O termo incel é usado para diminuir homens, né? Como eu já falei, essa rivalidade homem e mulher existe apenas na internet. Então esse é um termo que algumas pessoas usam para definir tal homem. O incel quer escolher. O incelzinho quer a mulher perfeita, enquanto ele sai do quarto, tá lá trancado. Enfim, essas idiotices aí existem, não sei dar exemplo. Mas é uma forma pejorativa de chamar alguns homens, sabe? Porque, inclusive, homens que nem sequer não fazem parte desses grupos, discordam da opinião deles, mas eles são chamados disso, né? Porque eles não aceitam a opinião mainstream, por assim dizer, como opinião principal, né? Opinião mainstream sendo essa transmitida pelas grandes mídias. Então, se você discorda de determinados assuntos que são pautados pela grande mídia, você vai ser chamado de incel, né? Se você discordar, você vai ser chamado de coisas bem piores. Então, é bem insano esse mundo da internet. Não recomendo a ninguém. Saia da internet. Não é uma boa ideia. Então, você aí que pensa que é incel, você não é. No máximo, você tem uma preguiça e é algo totalmente imutável. Isso não é algo que vem escrito no seu DNA, né? Muitas coisas das nossas vidas, muitos comportamentos são mutáveis. Você pode simplesmente mudar os seus atos. É bem fácil. Não que seja fácil, na verdade. Mas é possível. Qual que é a minha recomendação para você? Simplesmente desperte para a realidade. Acorde para a realidade. Tente observar o mundo à sua volta.
você vai ver que as coisas não são bem como funcionam na internet. A internet é um mundo completamente à parte. A internet é um mundo paralelo do que é a vida real. Então, para você que se diz incel, cara, você é um incel na internet. Que alguém deve ter te chamado de incel e você comprou esse discurso. Um discurso bem idiota, por sinal. Inclusive, aqueles que pensam que vão passar a vida inteira sozinhos porque são incel, porque ninguém entende, porque eu não sou bom o suficiente. Cara, são todas características mutáveis e eu não acho que algumas pessoas estão condenadas a passar a vida inteira sozinho. Porque você não fica sozinho, cara. Se você não tem uma parceira ou um parceiro, você tem amigos, você tem família. Então, cara, cabe a você aproveitar a sua vida em conjunto com outras pessoas que estão ali perto de você, sabe? Ser sozinho não significa não ter uma namorada ou um namorado. Significa viver isolado do mundo. E ninguém vive isolado do mundo hoje em dia. E principalmente nessa questão de relacionamentos, sabe? Que hoje em dia tudo é um risco, sabe? Hoje em dia muitos homens pensam ser um risco se relacionar. Cara, eu não vou pensar esse tipo de coisa porque, primeiro, eu não tenho nada. Então, se eu chegar a me casar algum dia, pô, mano, eu não sou milionário. Eu não tenho uma Lamborghini, eu não tenho uma mansão. Eu não vou perder metade de tudo que eu tenho. Que eu não tenho basicamente nada. Qual que é a metade do nada? Não sei. Mas é um risco bem idiota, sabe? É algo completamente, não vou dizer que é inexistente, mas para a realidade do brasileiro é muito distante, cara, muito distante. Existem sim pessoas ruins, sempre existirão pessoas ruins, homens ruins, mulheres ruins, mas você é o completo responsável por isso, pelas pessoas que estão na sua vida, pelas pessoas que você vai colocar na sua vida, que você queira ao teu lado. Você é o responsável, você vai atender pela responsabilidade de conhecer pessoas, de entender o comportamento dessas pessoas, de quem você gostaria de ter ao lado. Então é uma culpa única e exclusivamente sua. Você pode colocar a culpa no judiciário, no legislativo, no executivo, pode colocar a culpa na Constituição, você pode colocar a culpa no país, mas assuma a responsabilidade própria. Assuma você mesmo a responsabilidade pelos atos da sua vida, pelas escolhas, entendeu? Você é o dono da sua própria vida. Então não adianta ficar colocando a culpa em termos criados na internet ou no que gurus da internet falam, canais do YouTube que estão te dizendo não faça isso, não faça aquilo. Cara, eles não são ninguém para definir quem você é. Eu não sou ninguém para definir quem você é ou o que você tem que fazer. Vai e faça da sua vida aquilo que você deseja. Você tem total poder para isso. Você é a criação mais perfeita de Deus, um cérebro pensante, um corpo ultra complexo. Então você só depende de você ir e fazer acontecer. Você não é incel. Você é só um preguiçoso vagabundo. Entendeu? Estamos todos juntos no mesmo barco e mudaremos. Essa situação logo logo mudará. Tamo junto. Conversa bem rápida, com um tema completamente desconexo. Só tive vontade de falar isso aqui. É isso. Bom dia.